Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre risco e retorno, o que é bom, o que é ruim. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que alguns insights serão super valiosos para você que me acompanha. Olha só, eu fiz uma postagem essa semana sobre risco e retorno e a necessidade da taxa de acerto, a importância da taxa de acerto no operacional, dentro da estratégia e dentro do cálculo do risco. Eu quero compartilhar minha tela aqui com você para a gente entender um pouco mais detalhadamente. Então vamos lá. Estou aqui na minha tela, nós temos aqui esses dois primeiros risco-retornos positivos, certo? Onde um risco de 1 para buscar 3, um risco de 1 para buscar 2. Ou seja, eu aceito perder 1, mas eu quero ganhar 3 vezes. Eu aceito perder 1, mas eu quero ganhar 2 vezes. E cada uma desse gerenciamento de risco tem ali um percentual do break-even. Caval, o que seria esse percentual do break-even? Nada mais do que o 0 a 0. Então eu preciso, no risco retorno de 1 para 3, acertar 25% para ficar no 0 a 0. Acima disso, eu começo a ficar positivo. Já no risco retorno de 1 para 2, ou seja, buscar 2 e acertar perder 1, eu preciso ter 33% para ficar no break-even, para ficar no 0 a 0. E acima disso, eu começo a ficar positivo. E se eu aumentar o meu retorno para 10 vezes, 20 vezes, esse break-even vai cada vez baixando, cada vez ficando menor. Então a taxa de acerto necessária fica cada vez menor. E nós temos aqui no meio o risco-retorno 50% para cada lado, né? O risco-retorno 1 para 1. Eu aceito ganhar 1, aceito perder 1. E 50% de acerto para ficar no 0 a 0. Acima disso, começa a obter lucros. E por último, mas não menos importante, o risco-retorno negativo, o famoso 2 para 1 e o famoso 3 para 1. No caso do 2 para 1, é necessário que o trader acerte 66% para ficar no 0 a 0. E no caso do 3 para 1, é necessário que o trader acerte para ficar no 0 a 0. E acima desses valores, obviamente, começa-se a ficar positivo no resultado, beleza? E daí a gente traz alguns pontos importantes. Vamos voltar aqui para a tela. Alguns pontos importantes que são o seguinte: o iniciante ele está obviamente aprendendo, se desenvolvendo, buscando ali a melhor estratégia para se adequar a ele. Na minha opinião, um risco-retorno altamente negativo pode ser muito prejudicial para o iniciante. Por quê? Porque ele vai ficar acostumado em vencer, 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 afinal a taxa de acerto no risco-retorno negativo tende a ser maior. Você tem ali um risco menor, fica mais fácil, entre aspas, buscar o seu take profit, buscar o seu lucro. E em cima de probabilidades, você vai ter maior chance de sair positiva nas operações. Isso não quer dizer que você venha a sair positiva no resultado final, mas as operações vão sair na sua grande maioria positivas. Quando vier o prejuízo, você vai devolver boa parte do que você ganhou ou até mesmo do que você não ganhou. Então é importante salientar que isso, o risco-retorno negativo, muitas vezes é prejudicial para o iniciante por isso, por ele se acostumar em estar sempre acertando muito. Já por outro lado, um risco-retorno positivo ou até mesmo altamente positivo pode fazer com que o trader iniciante crie uma certa resiliência porque ele entende, pô, eu preciso acertar 25% das vezes, meu risco-retorno é 1 para 3. Maravilha. Ele vai tomar uma quantidade de stops maior, mas ele sabe que quando acertar, ele vai recuperar boa parte que ele já perdeu e até mesmo ficar com um resultado final. Em termos de evolução para o trader, eu acredito fortemente que risco-retorno positivo tende a contribuir muito mais. Desde que, obviamente, a gente entenda essas relações. E daí, entendendo essas relações, a gente comece a aceitar, no caso do risco-retorno positivo, uma sequência de stops mais altas do que um risco-retorno negativo, que terão poucos stops, mas esses stops devolverão boa parte do lucro, uma grande quantidade de lucro. Então, para o psicológico, para o trader iniciante, o risco-retorno positivo realmente ele tende a ser mais eficiente. Agora, é esse ponto muito importante. A gente precisa entender esses números e aceitar esses números.
Você precisa pegar a sua estratégia com seu risco e retorno, entender ali a sua taxa de acerto, fazendo um backtest manual ou até mesmo um backtest automatizado, para que você tenha números, você tenha uma estatística da sua estratégia e entender, pô, é normal que eu tome 5 stops seguidos, 3 stops seguidos, ou só tome um stop. Através do backtest a gente consegue ter essa noção e também a entender a necessidade da taxa de acerto juntamente com a estratégia e o risco-retorno a ser utilizado. Beleza? Curtiu esse conteúdo? Deixa aquele velho like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aqui se está gostando dessa série de vídeos que eu venho fazendo. E é isso aí. Forte abraço para todos vocês, obrigado e até a próxima.